Então, dando continuidade, né, à terceira parte da aula sobre fluidos, nós vamos prosseguir e vamos retomar um pouquinho aquele desenho esquemático que a gente montou para facilitar um pouco o entendimento através de uma imagem, né, que nos permita entender a variação dos fluidos espirituais desde o grau de, de pureza absoluta, que é o grau de menor condensação possível do fluido cósmico universal, até o grau de maior condensação imaginável, que é a matéria densa, né? E nesse espectro de transformação do fluido cósmico, nós vamos tendo os graus sucessivos de materialização, entre aspas, da matéria elementar primitiva, que nós conhecemos na doutrina espírita como fluido cósmico universal. Lembrando sempre que fluido é sempre matéria, né? Essa é a orientação, essa é a instrução que os espíritos nos dão. E ao falarmos, ao usarmos a expressão fluidos espirituais, nós devemos entender que foram assim denominados unicamente por representarem a matéria do mundo espiritual. Aquela matéria, né, que os gregos chamavam de quinta essência, que era aquela substância imponderável que preenchia os espaços celestes, mas que eles não sabiam designar de outra forma, a não ser chamar de quinta essência, ou que também alguns chamaram de éter, e que ao estudarmos as propriedades da matéria, nós fomos vendo que a matéria em si, ela não passa de um turbilhão eletrônico, não passa de de energia em estado tal que nos dá a ilusão sensorial de que a matéria é algo assim muito compacta, muito densa, né? Mas é uma ilusão sensorial porque nós conseguimos perceber essa matéria mais densa também com um corpo que tem as mesmas propriedades dessa matéria. Então, por isso nós temos essa impressão da matéria aqui da Terra ser tão compacta, ser tão densa, etc. e tal. Mas, na verdade, é como eu disse, uma ilusão sensorial, porque os espíritos no mundo espiritual também têm a mesma ilusão sensorial com relação aos fluidos espirituais. Como eles têm um corpo fluídico e eles interagem com elementos que são fluídicos, veículos, edificações, tudo lá é fluídico. Mas tudo para eles é muito palpável, como a nossa matéria aqui é palpável para nós, né? Então, nós temos sempre a relatividade das coisas dependendo do plano em que o espírito está. Então, vamos ver na sequência aquele esqueminha que a gente havia colocado, daquele grau de pureza absoluta, que é uma situação imaginária que não temos como ter acesso, ter percepção dessa matéria no grau de pureza absoluta, e no extremo oposto nós temos a matéria tangível, né, que seria a nossa matéria, a matéria da qual se compõe o nosso mundo. Então, em cima nós teríamos o menor grau de materialização possível desse fluido, e embaixo esse fluido transformado em matéria tangível, como nós a temos aqui no planeta. E de cima para baixo, vindo uma setinha que vai representando a gradação de progressivas transformações do fluido cósmico universal, que vai se transformando em matéria cada vez mais densa, até se tornar a matéria que compõe o nosso mundo de espíritos encarnados e que pode ser percebida por nós. Aqui nós temos uma linha tracejada bem no meio, que é uma linha imaginária, que vai representar como se fosse assim a divisão,
a partir da qual esses fluidos, essa matéria se torna tão sutil que passa a não ser mais percebida por nós. E daqui, desta linha para baixo, é a matéria que nós podemos perceber no nosso mundo. E existe uma faixa, como Kardec nos ensina, lá em A Gênese, de transição entre a matéria perceptível pelos nossos órgãos sensoriais e a matéria mais sutil que passa a ser não mais percebida por nós. E essa faixa, digamos assim, de transição é denominada em A Gênese de atmosfera espiritual terrestre. Então, os fluidos espirituais que compõem o mundo espiritual desta faixa de transição, ou seja, mais próximos à crosta, eles ainda são fluidos de certa forma grosseiros, quando comparados aos fluidos das esferas mais superiores, os mundos onde os espíritos que os habitam são mais evoluídos. Então, que conclusão a gente tira disso? Isso é um conhecimento teórico, mas que nos traz uma realidade prática. Quando um médium que percebe os fluidos, que vê os espíritos, que escuta os espíritos, tudo isso é fluídico, tá? Quando o médium percebe algo espiritual, ele está captando sensações através do seu perispírito e não do seu corpo físico, de um plano espiritual, não um plano espiritual muito superior, onde predomina esse fluido cósmico mais perto lá da pureza absoluta. Mas ele vai estar captando, tendo percepções mediúnicas desses fluidos espirituais que estão mais próximos à crosta. Que dos fluidos espirituais, todos, é o mais grosseiro. Então, são os fluidos espirituais dessa faixa de transição que são próprios do mundo espiritual mais próximo a nós. Então, nós não temos, nem através do nosso perispírito, possibilidade de perceber espíritos com seus perispíritos de uma grande evolução, muito fora da nossa atmosfera espiritual terrena. Né? Então, isso é interessante, porque a gente pode, através da mediunidade, entrar em contato com espíritos evoluídos, muito mais do que nós, mas existe uma incapacidade de, como é que a gente vai dizer aqui, de percepção mesmo, de espíritos que venham de um mundo espiritual muito, muito, muito superior, né? Um mundo celeste, por exemplo. Nós não conseguimos percebê-los. Aliás, os médiums, às vezes, até têm uma certa dificuldade para captar as vibrações, para perceber os fluidos de espíritos muito evoluídos, que às vezes precisam fazer todo um trabalho de adaptação do médium, de adaptação das suas percepções, da sua própria mediunidade, para que ele possa perceber espíritos mais superiores. E mesmo assim não são aqueles de uma elevação plena. Então, digamos assim, que a gente não poderia aqui na Terra, nenhum médium, e ninguém nunca o fez, receber, por exemplo, uma mensagem mediúnica de Jesus, né? Exatamente por essa questão, porque o tipo de fluido que está associado a Jesus, pela evolução do próprio Cristo, é de uma pureza tal, é de uma desmaterialização tal, que um médium aqui na Terra não teria capacidade de percepção, né? É por isso, inclusive, que os espíritos nos ensinam que Jesus, para que ele tivesse condições de encarnar, ele teve que fazer um trabalho de redução da sua vibração, do seu potencial energético de vibração como espírito mais evoluído que a gente conhece, para que ele pudesse, inclusive, ser capaz de se revestir, digamos assim, de um corpo material como o nosso, sem que esse corpo desintegrasse.
tamanha a vibração em altíssimas frequências de um espírito como Jesus, né? Então ele teve que passar por um processo de redução do seu potencial vibratório, de adaptação a esses fluidos mais grosseiros, para que ele pudesse viver como encarnado aqui na Terra, para que ele pudesse nascer como qualquer um de nós nasce. Então tudo isso faz com que a gente vá tendo uma ideia, né? Conhecendo essa questão fluídica, essa questão da matéria, do mundo dos espíritos, a gente vai conseguindo explicar uma série de fenômenos. Porque, por exemplo, Jesus teria levado 10 anos para fazer essa adaptação? Exatamente porque ele vem de esferas onde praticamente, nós podemos dizer, entre aspas, não existe matéria, né? E se ela existe, ela é num grau tão elevado de pureza que, para que ele pudesse entrar novamente em contato com a matéria mais grosseira, ele precisava reduzir, baixar a sua frequência vibratória. Foi o que ele fez. Então, essa chave de cima mostra o plano espiritual, digamos assim, hipoteticamente, didaticamente colocado. A chave de baixo, o plano material. No plano espiritual, a matéria que compõe esse mundo, esse plano, essa dimensão, são chamados fluidos espirituais. E aqui no nosso plano material, os fluidos densos, que a gente chama de matéria, que é bem conhecido por nós, que é tudo aquilo que a gente pode tocar, sentir, pesar, enxergar. E então aqui essas moléculas, eu coloquei um esquema de uma suposta molécula bem complexa, com vários bloquinhos de Lego, né, que são os vários átomos agregados, formando um agregado aqui bem próximo da materialidade. Depois nós podemos ter moléculas menos complexas, com menos elementos. No plano espiritual, a gente vai tendo matéria mais rarefeita, mais sutil, até que a gente chegue didaticamente perto daquela pureza absoluta. Lembrando uma coisa importante, que não é só a quantidade de átomos que se agregam para formar as moléculas e tudo mais, mas que nós estudamos na aula passada as propriedades da matéria. Então, a matéria do mundo espiritual, ou seja, os fluidos, eles podem ser invisíveis para nós, imperceptíveis para nós, exatamente pela posição em que os átomos estão colocados para compor as moléculas da matéria que compõem este plano espiritual. Então, como nós vamos ver na aula de hoje, existe água no mundo espiritual. Mas certamente não é H2O com uma fórmula espacial exatamente como a nossa água. Porque se fosse, a gente teria a possibilidade de ver a água, né? Uma colônia espiritual, ou ela poderia até, talvez, ser sujeita à gravidade, cair, alguma coisa semelhante à nossa água aqui na Terra. A colônia espiritual, nosso lar, fica na região do Rio de Janeiro, num plano acima. Então, lá tem o bosque das águas. Alguém, se fosse água comum, de alguma forma já teria talvez visto alguma coisa. Ela é imperceptível, mas é perceptível aos espíritos que têm um corpo e, portanto, as suas percepções também são fluídicas. Então, é uma água fluídica. O que significa uma água fluídica? Será que ela é H2O? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas pode ser uma H2O em que os átomos estejam colocados numa posição diferente da H2O aqui na Terra. E isso faz total diferença. Lembra que eu falei da disposição espacial das moléculas que compõem o grafite, que elas são colocadas assim na forma de escamas? E quando você raspa o grafite numa folha de papel, ele faz um risco preto porque essas escamas deslizam e você tem o grafite, que é mole, alguns mais duros, alguns mais moles, e com o qual você escreve.
a mesma fórmula química do diamante. Só que no caso do diamante, a disposição espacial dos átomos é diferente. É como se fosse uma pirâmide complexa. E isso dá aquele grau elevado de dureza do diamante. Porque os átomos são diferentes em quantidade, em número, em tipos de átomos? Não, são iguais aos do grafite. O que é diferente é o arranjo espacial, a forma como esses átomos se agrupam no espaço, dando aquela dureza e aquelas características peculiares do diamante. Da mesma forma, existe uma água aqui no nosso mundo material, que é essa que nós conhecemos, e existe uma outra no mundo espiritual, onde ou existe algum elemento químico a mais, ou existe uma conformação espacial diferente dessas moléculas, dando propriedades fluídicas a essa água do mundo dos espíritos. Assim como também o perispírito, que reveste os espíritos desencarnados, e toda a matéria que compõe o plano espiritual deve ter essas propriedades que a tornam imperceptível para nós e, portanto, nos parece assim tão etérea, tão leve, tão sutil, ou tão semimaterial, né, que é um outro termo que os espíritos usam por falta de um termo exato, mas continua sendo matéria. Aqui, olha, é uma outra colocação que nós encontramos em A Gênese. Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, a matéria tangível, há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização, ou seja, aquele estado de pureza absoluta, de matéria elementar primitiva que nós mostramos naquele esqueminha anterior. Do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatilizar-se em gás impalpável. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal, ou do fluido cósmico universal, que pode voltar ao seu estado primitivo quando deixam de existir as condições de coesão, ou seja, agem sobre a matéria elementar primitiva, sobre o fluido cósmico universal, forças como a eletricidade, como a gravidade, forças que vão atuando sobre a matéria e sobre ela, produzindo algum tipo de resultado que vai gerando essa agregação, essa coesão, essa transformação dessa matéria para nós sutil, que vai adquirindo aspecto de matéria tangível para nós. É isso que ele está dizendo. Então, deixando de atuar sobre a matéria densa, essas forças de coesão, que aí nós podemos elencar a eletricidade, a gravidade e outras forças prováveis, a matéria densa pode voltar à condição de matéria elementar primitiva, o fluido cósmico universal, e voltar a se transformar, etc. e tal. Então, a matéria ela é transformável, né, a todo momento. E agora, nós vamos começar uma série de colocações que a gente foi pensando no Livro dos Espíritos, como questões, e outros trechos de livro, especialmente o Nosso Lar, para a gente ver do ponto de vista prático dos nossos estudos, da literatura espírita, o quanto a palavra fluido, fluídico, vai aparecendo nas várias leituras que a gente tem, nos vários fenômenos envolvidos na vida do espírito, e o quão é comum essa expressão com a qual a gente esbarra cotidianamente. É difícil a gente pegar uma obra espírita que não se fale de fluidos, alguma coisa que seja fluídica,
Portanto, a importância, né, da gente conhecer bem o que são fluidos espirituais e da gente agora, nessa aula, né, exemplificar com esses textos, digamos assim, a praticidade desse conhecimento teórico que a gente traz. Então, lá na questão 282, a gente tem, por exemplo, do Livro dos Espíritos, como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. Até aí, ok. A palavra é material, é o reflexo do espírito. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Nos comunicando através da palavra. O fluido universal, a palavra fluido aí, estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para a voz, o ar, o é do som. Ou seja, como para a voz, o ar é o veículo do som. A gente sabe que a nossa voz, ela só pode ser ouvida pelos nossos ouvidos porque uma coluna de ar passa pelas nossas cordas vocais, que são colocadas em vibração, e ao vibrarem, colocam em vibração o ar, e esse ar se propaga vibrando. Esta vibração que se propaga pelo ar atinge o nosso ouvido e as estruturas encarregadas de decodificar aquela vibração, levar aquilo na forma de um estímulo elétrico para o cérebro que registra, decodifica aquela vibração como sendo uma voz feminina, uma voz grave, uma voz aguda, uma voz masculina, uma voz rouca e tudo mais. Da mesma maneira como o ar, como a voz, como o som se propaga pelo ar, na forma de ondas, o pensamento se propaga através desta matéria sutil chamada fluido cósmico universal que está em todos os espaços. Então, se a gente estiver no lugar onde onde não exista ar, onde não exista matéria perceptível ou que possa ser detectável pelos nossos aparelhos, ainda assim o nosso pensamento se propaga e se transmite, porque ele é transmitido através do fluido. O fluido cósmico universal é o veículo de transmissão das nossas ondas mentais, que são parecidas com ondas eletromagnéticas, mas tem alguma característica diferente. A gente vai estudar isso quando estudar pensamento, e que André Luiz nos chama essas ondas de ondas mento-eletromagnéticas, as ondas mentais. Então, o fluido cósmico universal é uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Veja que importância, né? Então, se não existisse esse fluido, a gente não poderia se comunicar com um espírito desencarnado, por exemplo. A gente não poderia sentir a presença dele através da mediunidade, não poderíamos identificar o que ele está pensando e o que ele desejaria comunicar. E mesmo entre nós aqui na Terra, quando nós temos as pessoas que às vezes são mais sensíveis e têm essa sensibilidade através da mediunidade, elas captam quando alguém está pensando nelas, elas às vezes ficam pensando na pessoa, lembrando daquela pessoa. Quantas vezes, né? Às vezes tivemos a ideia de ligar para a pessoa e a pessoa estava pegando o telefone para ligar para nós. É uma comunicação dita telepática, né, entre encarnados, que é a transmissão do pensamento que se dá quando uma criatura registra que a outra pensa nela. E isso pode acontecer, como acontece mais frequentemente do que a gente imagina, e esses nossos pensamentos caminham não pelo ar, mas pelo fluido cósmico universal transformado, o fluido espiritual que existe na nossa atmosfera, entremeado com a nossa atmosfera aqui na Terra. Então, olha, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado,
ou de desencarnado para encarnado, olha de novo a palavra fluido, uma corrente de fluidos se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento entre eles, como o ar transmite o som. Então, só por aí a gente vai vendo a importância do conhecimento dos fluidos, do conhecimento também do pensamento e de tudo que vem, né, no bojo desse conhecimento, um sem número de fenômenos dos quais nós participamos sem nem muitas vezes ter noção do que acontece. Uma outra questão 344 do Livro dos Espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? Outro assunto, né? A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Quer dizer, quando há a fecundação, quando aquela célula materna feminina é fecundada pelo espermatozoide, aí se forma um zigoto, é a primeira célula que vai compor o corpo físico do espírito reencarnante, do futuro bebezinho. E ali, né, já existe uma ligação do espírito que vai reencarnar com aquela única célula. Então vejam, a união começa na concepção, mas só é completada por ocasião do nascimento. A gente vai estudar isso em detalhe quando a gente estudar a reencarnação neste ano. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico. Olha que coisa bonita. Como se fosse uma fímbria, como se fosse um fio do perispírito, do espírito que vai reencarnar, se enovela, se liga àquela célulazinha fecundada que começa a se multiplicar, e essa ligação do espírito futuramente reencarnante vai se tornando cada vez mais complexa, cada vez mais fios do seu perispírito vão se ligando às células que vão se duplicando e vai se formando esse espírito que vai encarnar, vai presidindo a formação do corpo físico da futura criança, e por ocasião do nascimento não está completada ainda essa ligação do perispírito reencarnante com aquele corpinho físico. Esse processo reencarnatório ele vai se completar, segundo Emmanuel e André Luiz, por volta dos 7 anos de idade, quando o corpo físico já está bem mais amadurecido do que quando a criança nasceu. Então vejam que interessante. O espírito designado a usar futuramente aquele corpo, a este se liga por um laço fluídico, logo no momento da concepção. Por isso eu dizia aula passada, faz total diferença a gente saber disso. Porque do ponto de vista materialista, reducionista, quem não admite a existência do espírito e não conhece essas realidades, vai entender que uma célula fecundada, um ovo ou zigoto, ou 2 ou 3 células, não são um ser humano. Não representam vida, não são nada, até o 3º mês de gestação, por exemplo. Mas com a compreensão de que existe um espírito ligado àquela célula fecundada e já existem planos para esse espírito reencarnante e que o processo encarnatório começa muito antes da própria fecundação e da própria concepção, entende-se que se você interrompe uma gravidez nesse momento, você interrompeu um plano encarnatório já. Não é que eram só algumas células, né, que foram descartadas. Você interrompe um plano encarnatório de um espírito que está ali necessitando, desejando e que tem ligações com você para que aquela vida se concretize na Terra. Então, isso, quando um grupo de pessoas compreende essa realidade, a sua percepção muda, né? E certamente as decisões que se tomam relativamente ao aborto também mudam, né? Não estamos aqui para colocar um julgamento sobre isso, mas para trazer o esclarecimento acerca dessa questão. Porque a nossa visão espiritual
ela é completamente diferente da visão material, da visão reducionista, né? Que vê numa célula apenas um amontoado de matéria orgânica, nada mais, e que a vida vai começar a partir de um certo ponto da estruturação daquele corpo. Para nós espíritas, não. Né? Na primeira célula já tem vida ligada àquele corpo, que nem é um corpo ainda, que é só uma célula, mas que já tem uma ligação com uma estrutura mental complexa, que é a estrutura mental de um espírito reencarnante. Aqui nós temos um desenho muito interessante que foi feito por uma médium chamada Egorina Cunha, que ela foi levada ao mundo espiritual em desdobramento, né, durante o sono, e ela visitou, olha que bênção, né? Ela visitou a colônia espiritual Nosso Lar, e quando ela acordava, ela fazia os desenhos. Aqui tem o prédio da governadoria, né? A estrela com as várias pontas, que são os ministérios, e toda a estrutura que é apresentada lá no livro Nosso Lar, da cidade. Então tem um livro, é um livro praticamente de desenhos com plantas do Nosso Lar, chamado, eu li esse livro há muitos anos atrás, Cidade no Além, de Egorina Cunha. Então ela traz os desenhos que ela pôde fazer das visitas que ela fez em espírito, né, à cidade de Nosso Lar. Então nós vamos começar a trazer trechos, são poucos trechos, alguns apenas, de um livro inteiro que fala praticamente de um mundo, de uma cidade fluídica. Nosso Lar é uma cidade fluídica. É uma colônia espiritual que fica na região do Rio de Janeiro, habitada por espíritos que foram encarnados aqui na Terra e que levam uma vida ali. É uma cidade organizada à semelhança das nossas cidades, né? Só que, na verdade, não é a cidade Nosso Lar que copia as nossas cidades, mas as nossas cidades é que são cópias imperfeitas das cidades espirituais. Então, vejamos esse trecho ali. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas, se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato, vejam aí, das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Então, é uma narrativa de André Luiz, no momento em que eles estão ali reunidos num ambiente, e faz-se uma prece coletiva e ele se sente banhado por esses fluidos que tomam forma aí de flores que se desfazem ao contato com o perispírito deles, né? As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte. Então, eles tinham uma sensação de renovação de energias ao contato com essas pétalas fluídicas. Então, fluidos superiores, né? Fluido cósmico universal, transformado e sutil, carregado de energias salutares, de vibrações salutares, porque a gente vai estudar também que os fluidos, eles podem ser, os fluidos do ambiente, eles podem ser carregados de energias, de vibrações salutares ou de energias e vibrações desagradáveis e doentias, dependendo do tipo de vibração das pessoas que estão ali naquele ambiente. Nesse caso, era a melhor vibração possível, que se fazia uma prece e essas pétalas fluídicas desciam sobre eles e eles incorporavam esses recursos vibratórios no seu perispírito. Por isso ele tinha essa sensação de renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração, né? Muito bonito tudo isso. Mas se a gente entende o que são fluidos e como é que isso trabalha, como é que isso funciona, fica mais bonito ainda, né? A gente entra na posse de uma compreensão que antes a gente não tinha. Um outro trecho, aqui nós temos
uma representação, um desenho da Egorina, mostrando o Bosque das Águas, né? Onde eles iam retemperar as energias, principalmente fazer passeios nos finais de semana, quando eles tinham algum descanso. Nesse Bosque das Águas também existia uma suave música, ambiente. Imagina estar em contato com a natureza, num lugar lindíssimo, onde ecoa uma música agradável, né? E que vai recompondo as energias espirituais dos espíritos que também, assim como nós, ou mais do que nós, trabalham muito, né, no mundo espiritual. Então ele diz assim, olha, com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue e pura. Então ele dá uma dica para a gente aqui. Se a água lá tem uma outra densidade, densidade é uma propriedade da matéria. A água lá tem uma propriedade material diferente da nossa. E também, se a densidade é diferente, certamente o arranjo espacial dos átomos é diferente e essa água, para nós, é imperceptível, né? Vamos mais um pouquinho. Conhecendo-a mais intimamente, está falando da água ainda, ó, uma outra. Esse aqui é uma cena que eu tirei do filme Nosso Lar, onde ele apresenta o plano, né, a planta da cidade Nosso Lar. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Olha lá, a água, de qualquer que seja ela, mesmo a água terrena, ela incorpora, ela assimila fluidos espirituais. Por isso que tem no passe espírita a água fluidificada. A água terrena incorpora fluidos espirituais que se tornam para a pessoa que vai ingerir aqueles fluidos uma espécie de medicamento. Às vezes a pessoa não está dormindo direito, ela toma um passe e toma água fluidificada, às vezes aquela noite ela dorme bem, ela está desangustiada com alguma aflição, aquilo melhora. Então, a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Por isso que a água no centro espírita pode ser fluidificada, ou seja, incorporar fluidos benéficos que serão medicamento de auxílio para aquele que está submetendo ao passe. Aqui ela é empregada, sobretudo aqui e lá no nosso lar, como alimento e remédio. Olha que importante. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação da água pura. É como se eles tivessem um departamento lá de modificação da água, de transformação da água segundo as necessidades. Mais um trecho. Aqui, ó, a capa do livro A Cidade no Além, de Egorina Cunha. Né? Muito interessante os desenhos da médium Egorina. Aquelas palavras benditas, um outro trecho do Nosso Lar, me despertaram. Guardava a impressão, olha lá fluidos de novo, de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Isso acontece quando o André Luiz recebe a visita da sua mãezinha, que não mora em Nosso Lar, reside numa outra colônia espiritual, num plano bem mais elevado. Então ela vem visitá-lo quando ele já está equilibrado o suficiente, quando ele já está suficientemente ambientado em Nosso Lar para receber a visita da mãe. E à medida em que ela conversa com ele, ela vai transmitindo a ele fluidos vigorosos que partem daquele seu sentimento materno e ele vai se sentindo reconfortado, né? Isso nós fazemos aqui, quando nós ouvimos alguém, quando nós ao ouvir alguém, ao conversar com alguém, vibramos por ele. Se a pessoa está doente, se a pessoa está com algum tipo de aflição, a gente vai ao mesmo tempo que ouve, vai desejando que ela fique bem. A gente não sabe, mas mentalmente a gente está transformando os fluidos espirituais do ambiente que vão sendo direcionados para aquela pessoa e elas muitas vezes vai se sentindo bem. Fala, nossa, foi só falar que eu já fiquei bem. É claro que fica bem, porque colocou aquilo para fora, porque falou, mas dependendo para quem você fala, para quem você abre o seu coração,
você recebe também esses fluidos vigorosos, que certamente são muito frequentes no atendimento fraterno, daquela pessoa que está ali ouvindo a problemática e ao mesmo tempo vibrando em auxílio daquele que veio procurar ajuda. Então, também da mãe de André Luiz, partiam fluidos vigorosos que o atingiam em cheio, né? Dando uma sensação de revitalização. Aí ela vai se despedir dele, ela vai retornar. Aqui nós temos um outro desenho, a planta baixa, desenhado pela Igorina Cunha. Aqui embaixo uma cena do filme, André Luiz sendo atendido pelo enfermeiro Lísias, logo que ele foi recolhido às enfermarias, né, da cidade Nosso Lar. Então aí ele recebe a visita da mãe e ela vai retornar a esfera de onde ela veio, que ela era um espírito bem mais elevado que ele, ela não ia ficar ali no Nosso Lar com ele. Então ela diz, olha, espero-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso. É como se ela fosse tomar um passe, alguma coisa assim, para a viagem de retorno, porque ela morava longe, ela tinha uma evolução grande nos gabinetes transformatórios. Então, tem gabinete lá em que os fluidos são modificados e são administrados, digamos, aos espíritos conforme a necessidade. Olha que interessante. Ela recebeu uma carga de fluidos, de recursos fluídicos, para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Se a gente pensar nas transformações do fluido cósmico, naquele esqueminha que a gente montou, a gente consegue imaginar como isso acontece nesses gabinetes. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade desta visita. Então, não era tão simples a mãe do André Luiz ir visitá-lo, né? Ela tinha que pedir autorização, ela tinha que vir de uma esfera distante, ela veio uma ou outra vez, acho que 2 vezes durante todo o livro. Terminada a oração, um outro momento do livro. Chamou-nos à mesa a dona da casa. Era a senhora Laura, mãe do enfermeiro Lísias, que acolhe o André Luiz na sua casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Olha lá, o alimento em nosso lar é fluídico, assim como tudo em nosso lar. E lá, eles se alimentam de concentrados fluídicos. No livro é narrada todo o trabalho que o governador teve, o governador da cidade Nosso Lar, para implantar esse tipo de alimentação, porque assim que chegavam da crosta terrestre, recém-desencarnados, os espíritos queriam alimentação consistente. Do jeito que ele fala, dá a impressão até que eles queriam comer um churrasco, uma feijoada. Só que não há necessidade do espírito se alimentar de fluidos grosseiros, porque ele não precisa mais disso, como aqui nós precisamos de certos alimentos. Então, o governador foi trabalhando as mentes, os corações, enfrentou até uma certa rebeliãozinha lá no Nosso Lar, dos espíritos que queriam alimentação mais consistente, né? Até que ele conseguiu implementar a alimentação na base desses concentrados fluídicos aí, que lembram caldos, frutas. Então, dependendo da região onde nós formos, né, depois que a gente desencarnar, é até bom a gente ir se desapegando até mesmo, né, de alimentações tão pesadas, porque lá, dependendo do lugar onde a gente estiver, se não for muito elevado, vai ter alimentação pesada, fluidos grosseiros, né? Vai ter feijoada espiritual, entre aspas, brincando, tá? Mas, se a gente quiser estar num plano espiritual um pouquinho melhor, se a gente está lutando para obter um pouco mais de espiritualização, de evangelização, a gente vai se deparar com uma alimentação mais fluídica. E quanto mais o espírito evolui, mais sutil, mais quintessenciada, mais desmaterializada é a sua alimentação, né? Isso é uma realidade. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na Terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo.
Mas nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Então, e os espíritos superiores certamente dispensam, né, esse tipo de alimentação, mesmo esses concentrados fluídicos. Eles vão recolhendo do fluido cósmico universal, por assimilação do seu próprio perispírito, as energias necessárias, de maneira que eles não precisam, quando muito evoluídos, não há necessidade mais de alimentação por via oral, como nós a conhecemos aqui. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos, uma outra situação, dos trabalhadores do nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Então, existem também em nosso lar os fluidos vigorosos, que são emanados das energias dos encarnados e que os recém-desencarnados, ainda muito apegados à materialidade, se beneficiam desses fluidos. E aí a gente lembra daquela faixa de transição, né, entre a matéria e os fluidos espirituais, onde a gente tem aqueles fluidos grosseiros. É esse tipo de fluido aí que ele fala, os fluidos vigorosos, que quase se assemelham à matéria nossa, né? Mas que ainda assim são fluidos espirituais no plano espiritual, mas considerados fluidos ainda grosseiros e que alguns espíritos ainda precisam, porque ainda são muito ligados à materialidade devido à sua evolução. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira, né? Então é isso, gente. Nós finalizamos por aqui, né? Esses exemplos do quanto se usa a expressão fluido, fluídico e quanto isso é presente, frequente na literatura espírita. Então, agora a gente vai deixar de compartilhar a tela e eu gostaria de ver com vocês a possibilidade de tirar algumas dúvidas e responder algumas questões, algumas coisas que tenham surgido ao longo das colocações que a gente fez, seja essa semana, seja em semanas anteriores. Vocês fiquem à vontade aí. Agora é hora de abrir microfone. Ô, Cláudia. Pois não, Dina. Eu estou me recordando aqui de uma visita lá em Uberaba, quando o Chico ainda era vivo. A gente foi num lugar onde ele fluidificava a água para o Hospital do Fogo Selvagem. E essa água cheirava a rosa para lavar as feridas daquelas crianças, daquele pessoal do Hospital do Fogo Selvagem. E foi assim uma coisa bem interessante, né? Aquele cheiro de rosa, aquele perfume. E seria assim um fluido especial que o Chico tinha essa capacidade, o fluido dele seria menos denso? Certamente o Chico tinha possibilidades mediúnicas de modificação da matéria que os médiuns comuns não têm, e mais do que ele mesmo, a espiritualidade que o acompanha, né? Que o acompanhava, que era de uma elevação incrível. Mas eu poderia pensar, é que a espiritualidade superior é tão bondosa que deixa alguns traços para fortalecer a nossa fé. É assim que eu vejo. Porque eles poderiam fluidificar essa água sem cheiro nenhum. Seria uma água fluidificada sem dúvida, o Chico saberia, perceberia, teria sua eficiência, mas aí ela cheira rosas. Para quê? Para que aqueles talvez que recebam essa água, aqueles que trabalham com isso, tenham a sua fé nesta fluidificação fortalecida. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu não sou ninguém, né? Não é nem comparando com essa situação. Uma vez fazendo uma palestra sobre água fluidificada,
que eu tenho, e eu faço uma ligação com os trabalhos de um pesquisador japonês que estudava as vibrações mentais direcionadas para a água, o Masaru Emoto, já desencarnado. Eu fiz uma palestra lá no Mestre Jesus, no domingo de manhã. E eles colocam assim um copo d'água na frente do palestrante. E colocaram. Eu fiz a palestra, falei sobre os fluidos, eu finalizo a palestra falando da água fluidificada. E quando eu terminei, aí eu lembrei que eu estava com a garganta seca, porque às vezes eu não lembro da água durante a palestra, e fui beber água. No começo, conforme eu bebia, água normal. Conforme foi baixando a quantidade de água no copo, ela foi ficando com gosto de alecrim, de chá de alecrim. E aí eu sentia, eu cheirava, mas eu não sentia aquele cheiro durante a palestra, eu não sentia aquele cheiro quando eu comecei a beber água, e quanto mais baixava a quantidade de água, mais intenso ficava o gosto de chá de alecrim. Aí chamei a dona Cleusa, que tinha trazido o copo, falei, dona Cleusa, vocês fizeram chá de alecrim? Tem alecrim na cozinha? Tem alguma coisa? Ela falou, Cláudia, não tem nada, nem entra alecrim aqui, tanto tempo, não sei o quê. Eu falei, a senhora consegue sentir? Ela sentiu, cheiro de alecrim. E aí ficou todo mundo querendo sentir o aroma do copo, né? Ficou um dedinho de água com um cheiro fortíssimo de alecrim, como se a gente tivesse tomado um chá de alecrim. Só que não era chá de alecrim, não estava sujo o copo, né? Ela me garantiu e tudo mais. À medida em que diminuía a quantidade de água, aumentava o cheiro. Eu entendi aquilo como um desses gestos da espiritualidade, é como se eles tivessem exemplificado para nós tudo que eu tinha falado na palestra. Sabe? São gestos da espiritualidade que deixam esses traços para que a nossa fé se fortaleça naquilo. Foi bonito no final da palestra, aquela água com gosto de cheiro de alecrim. Como também essa água para tratar os pacientes do fogo selvagem, né? Que é uma forma de pênfigo. Também, o Chico, quando terminava suas psicografias, isso eu pude testemunhar também, ele já tinha, quando eu fui lá em 81, ele já tinha quase 80 anos, eu não lembro a idade exata dele. Mas já tinha muitas dores, já estava ao quebrado, ele tinha artrose, ele tomava, quando ele terminava, eles faziam uma injeção, depois me disseram que era injeção de cortisona, né? Porque era uma noite fria. Nós fomos lá no mês de julho e formava-se aquela fila para abraçar o Chico. E eu me lembro que eu era uma menina de 12 anos, não sabia nada de espiritismo, fui junto, porque meu pai era espírita, você lembra dessa época, né, Dina? Você reconheceu essa menina. E eu fui junto, eu falei, vamos lá, né, tal. E aí, uma criança de 12 anos, fui e abracei o Chico e tudo. E eu olhei, vi ao redor que só tinha vários homens ali, companheiros dele, nenhuma mulher. Por quê? Eu senti um perfume que me afogou, um perfume de... Hoje eu sei que é jasmim, eu nem sabia que perfume era aquele. Que cheirava rosa e cravo, era uma mistura. E muito forte. Senti aquilo, meu pai estava logo atrás. Falei, ele vai sentir, depois eu vou comentar com ele, né? E passou. Aí chegamos no ônibus, a gente tinha ido com uma caravana, né? Uma senhora que organizava as viagens. A Silvia. Eu não lembro o nome dessa senhora. Aí eu falei, pai, que gozado, né? O Chico é um homem vaidoso. Ele usa peruca e usa um perfume super forte. Eu quase não conseguia respirar. Aí ela tava ali perto do motorista, a gente tava na primeira poltrona do ônibus. Ela falou, você sentiu? Eu falei, sentiu o quê? O perfume da irmã Sheila. Eu falei, eu senti um perfume. Ela falou, esse perfume é de um espírito. Quando ela vem, ela traz fluidos, eu não sabia o que era na época também. Ela traz fluidos que às vezes são percebidos como este cheiro por pessoas que têm mediunidade.
E aí eu perguntei pro meu pai, né? Falei que o Chico era vaidoso e tal. Falei, pai, não sentiu? Ele falou, sentiu o quê? Um perfume super forte. Eu achei que fosse alguma mulher. Aí imaginei uma mulher emperequetada, assim, não vi. Ele falou, não, não vi nada, não senti nada. Imagina, eu abracei, cheguei perto. Aí ela falou disso. As pessoas que têm mediunidade, às vezes, sentem esse perfume. Bom, eu não sabia de nada. Mais tarde eu fui descobrir que eu tinha mediunidade. Então, pela mediunidade, eu percebi um fluido espiritual próprio da presença da irmã Sheila, que foi enfermeira, não lembro agora se na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, uma enfermeira alemã, que pereceu no campo de batalha e que trazia esses fluidos regenerativos, né, esses fluidos benéficos para ajudar na saúde física do Chico. Então, vejam, são pequenas bondades da espiritualidade, né, que às vezes marca a sua presença por essas coisas. Tá? Mas são fluidos. Assim como às vezes a gente sente cheiros meio desagradáveis, que são fluidos também. Uma época eu estava com os problemas espirituais e eu sentia no meu quarto, e ninguém fuma aqui em casa, sentia cheiro de cachimbo. Né? Eram presenças espirituais, talvez querendo me... Eu não via nada naquele momento. Talvez querendo me causar uma impressão desagradável, me assustar, sei lá. Mas a hora... Várias noites, quando eu estava quase para dormir, eu começava a sentir aquele cheiro de cachimbo, como se alguém estivesse fumando um cachimbo dentro do meu quarto. Fluidos. Ninguém mais sentia. Dá o que pensar, né, gente? E é daqui para frente, todas as aulas, a gente vai falar sobre alguma questão que envolve fluido. A próxima aula é sobre perispírito. Vocês vão ver como vai ficar mais fácil entender as propriedades do perispírito, entendendo as propriedades da matéria e as propriedades dos fluidos. Porque a hora que a gente começar e explicar as propriedades do perispírito, que são as propriedades de um corpo 100% fluídico, é que vocês vão ver a importância do conhecimento sobre os fluidos. E daí o conhecimento vai se somando, né? A gente vai acrescentando tijolinhos de conhecimento nesse edifício bonito, que é o conhecimento espírita. Cláudia, posso só acrescentar uma questão? Pode, claro, Vinícius. Fique à vontade. Você já falou, eu quero aproveitar a oportunidade para reforçar a ideia, já pensando lá no futuro, quando o pessoal se animar e quiser fazer o curso de mediunidade, né, essas questões que o passe, ele é uma transfusão de fluidos. Exato. Né? Então, quer dizer, é importantíssimo essa aula sobre fluidos para entender o que acontece no passe e entender a aula do passe. E também uma coisa que você colocou, que toda comunicação mediúnica se dá pela adaptação fluídica entre o médium e o espírito, né? Exato. Então é é um reforço argumentativo. Você já colocou isso, tá? Mas assim, para destacar, o pessoal chamar atenção disso. É por isso que muitas vezes, isso é comum, o médium ele começa a perceber, ele começa a ter modificação nas emoções, ele percebe que tem algum espírito próximo, às vezes 1, 2 dias antes da reunião mediúnica. O espírito já é aproximado, já é trazido, já vai havendo esqueci o nome disso, mas é como que uma afinização, uma sintonia entre o médium e o comunicante, né, para que quando chegar a hora da reunião mediúnica já exista essa aproximação fluídica, essa adaptação para que a comunicação se dê melhor. Então, eu me lembro quando eu fui dar as primeiras comunicações mediúnicas, eu estava ainda finalizando o curso, eu me lembro perfeitamente, era a aula seria numa terça-noite. Estava numa segunda-feira, depois do almoço, naquele Doces Barbos, ali, nunca esqueço daquela sensação. Pedi um docinho, e a hora que eu fui comer o doce, eu comecei a chorar, corriam lágrimas. Eu falei, mas gente, o que é isso? Aí eu lembrei das aulas, falei, nossa, amanhã vai ter exercício
nós íamos fazer a primeira reunião para ver quem ia dar comunicação mediúnica. Eu falei, não sou eu que estou chorando, não tem motivo. E aí fiquei emotiva a tarde toda, mais a terça-feira toda. A hora que a gente se concentrou, a primeira comunicação foi minha, porque as lágrimas já estavam aqui, o espírito já estava ali, né? Querendo falar, na verdade ele queria chorar muito, coitado. Então é bem isso que acontece, né? Essa harmonização fluídica entre o médium e o espírito comunicante, e chega na hora da reunião mediúnica, fica fácil a comunicação. Da mesma maneira o passe, né? Nós com as nossas emissões mentais, com aqueles, assim como a mãe do André Luiz, né, emitiu fluidos vigorosos na direção dele, a gente como encarnados que vamos administrar o passe, a gente transforma os fluidos ambientes em fluidos salutares que vão na direção daquela pessoa, mas junto conosco tem os espíritos desencarnados que também modificam os fluidos que vão na direção daquele encarnado, e eles conhecem com detalhe as necessidades daquele encarnado. Então é um fluido misto das nossas vibrações e das vibrações mentais dos desencarnados, que acaba adquirindo propriedades salutares como se fosse um medicamento mesmo. E o encarnado recebe isso como se fosse uma carga, né? Uma carga de energias renovadas, que às vezes são para o corpo físico, às vezes atuam nas emoções, às vezes nos dois, né? Conforme a necessidade. E por isso que não precisa ficar fazendo gestual no passe, né? Basta impor as mãos que os espíritos vão direcionar os fluidos para onde eles têm que ir, vão dar a eles as qualidades necessárias. A gente só fornece a nossa energia e o nosso profundo desejo de que aquela pessoa fique bem. O resto, tudo se faz naturalmente, né? Ô, Cláudia, a alimentação do médium, ele tem um preparo antes para ele ficar assim de uma maneira mais leve? A alimentação, a recomendação que se tem é que seja uma alimentação leve e frugal, como se diz, para todas as vezes que a gente vai no centro, para um curso, para uma reunião mediúnica e tudo mais. Você não vai comer uma feijoada e vai para assistir uma palestra e vai para uma reunião mediúnica, porque você vai dormir, você não vai render e tudo mais. Em relação à carne, não, o jejum, né, que se pede, não, nessa recomendação não. O jejum mais importante é o jejum moral, né? Que a pessoa procure naquela semana, naqueles dias, se abster de emoções fortes, de coisas que contenham estímulos sensuais, violentos, para que a hora que ela tiver que se concentrar em algo bom, que ela vai ter que dar um passe, por exemplo. Ela vai visualizar coisas, mentalizar saúde, mentalizar coisas elevadas na direção daquela pessoa. Se ela tiver se nutrido mentalmente dessas imagens sensuais, ou das imagens de violência, ou de coisas que não sejam nobres, palavrões, conversas de baixo calão, né? Esse tipo de coisa. A hora que ela se concentra, muitas vezes o que vem na sua mente não são cenas elevadas, é tudo aquilo que ela foi armazenando durante os dias. E aí ela fica culpada, porque ela fala, gente, não é hora de eu pensar essas coisas. Mas se você bota todas essas coisas para dentro da sua casa mental, como diz o André Luiz, elas vão sair em algum momento, em que você tenta se concentrar em algo melhor, mas não consegue. Por quê? Porque você não se alimentou de imagens melhores ao longo da sua vida, dos seus dias. Então, na hora de vibrar melhor, você não consegue. Se orienta, não existe nas obras da codificação nenhuma recomendação com relação a não comer carne, tá? Que isso interfira, que isso... É claro que pode ter alguém que pense assim, mas
o animal sofre, são fluidos assim, o assado, eu prefiro não comer. Não coma se você prefere, se você se sente melhor assim. Mas não que isso vá tornar aquele médium, aquela mediunidade melhor ou não. O que torna uma mediunidade melhor, volto a frisar com todas as letras, é a moralidade, a dedicação e o empenho do médium em auxiliar os espíritos que se comunicam, que se aproximam e tudo mais, né? Isso vai moldando uma mediunidade, viu? Então, aquela coisa, se alguém falar, mas será? Eu prefiro não comer. Então, não coma. Se para você uma alimentação frugal seria uma alimentação que não vá carne, tudo bem. Não temos essa restrição lá. É claro que a carne, assim como outros alimentos, são mais pesados. Se você comer uma quantidade grande, você também vai ter sono, você não vai render em tudo que você precisar fazer que requer concentração, atenção e tudo mais, né? Mas é mais nesse sentido. Eu, por exemplo, se eu almoçar, comer algum tipo de doce, for consolador, eu vou dormir a tarde inteira. Eu não posso comer doce em dias de semana, porque eu tenho uma sonolência à tarde que eu não rendo nada. É meu metabolismo. Então, cada um sabe o que faz bem e o que não faz para si, né? Então, a gente não come quando precisa estar atento, quando precisa desempenhar algum trabalho, né? O que o açúcar tem com a mediunidade? Não tem nada, mas me derruba, né? Então, não posso. Tá bom?